Assista agora Sala dos Professores. Apoio Cultural USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Sala dos Professores. Sala dos Professores é uma parceria super bacana que a Empirus Vox TV tem aqui com a USCS, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul. E no Sala dos Professores de hoje a gente tá muito chique, gente, muito chique, vocês não estão entendendo. Deve até vir com uma roupa mais sofisticada aqui, porque o professor que vai conversar com a gente hoje, ele é ex-secretário de Obras e Habitação aqui da cidade de São Caetano do Sul. Olha a responsabilidade. Atualmente, ele é gestor do curso de Arquitetura e Urbanismo da USCS e professor do programa de mestrado da Belas Artes. Professor Enio Moro Júnior. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar do Sala dos Professores. Eu que agradeço, uma satisfação muito grande aqui estar com todos vocês e vamos bater um papo aí delicioso, viu? E parabéns aí pelo programa, pela iniciativa, é muito bacana e mostra um outro lado aí dos professores, que é muito bacana. Parabéns, viu? Nós queremos descobrir aí os segredos dos professores atrás da sala de aula, né? Porque o professor na sala de aula, geralmente, ele tem uma postura toda séria, mas já teve um professor que veio aqui que cantou até Sidney Magal, então a gente está aqui para desconstruir mesmo. Isso mesmo. Então vamos começar falando, a gente não queria, né, ficar falando muito das questões atuais, da pandemia, porque é um assunto que é bem pesado, mas eu queria entender, professor, nas aulas de arquitetura e urbanismo, elas foram muito prejudicadas por conta dessas aulas online? Olha, Bianca, os professores e os alunos tiveram que se reinventar, viu? Olha, não estou falando frase feita, mas para a formação do arquiteto urbanista, nós temos dois momentos, assim, que trabalham muito integrados. Assim. Um momento que se refere às estruturas, às disciplinas com caráter mais teórico, tá, como História da Arte, História da Arquitetura, estruturas, as disciplinas mais da área de exatas, mas temos também as disciplinas práticas, que elas foram mais desafiadoras, ou seja, para as disciplinas teóricas, estamos conseguindo aí atravessar esse momento que é tão difícil para muitos, mas as disciplinas práticas, né, como por exemplo, canteiro de obras, desenho, projeto, FabLab, são disciplinas que tivemos que achar uma série de alternativas, viu? Como, por exemplo, dividir os alunos em pequenos grupos, dividir salas, e sempre com um compromisso, né, que é da própria USCS, que assim que as coisas voltarem aí a algum tipo de normalidade, né, prepararemos oficinas, prepararemos aí um conjunto de atividades para que nenhum aluno seja prejudicado. Sim. E ainda nessa pergunta, o que o senhor acha que é necessário que um aluno tenha num curso de arquitetura e urbanismo? O que é indispensável, que o aluno não pode se formar sem realizar esse tipo de, seja uma aula prática, o que é indispensável para o aluno? Olha, em primeiro lugar, é ter a vontade, é ter o desejo, ter uma expectativa de se transformar ou descobrir o arquiteto que existe dentro desse nosso aluno. Então, essa eu acho que é a questão fundamental. Mas a disciplina ou a atividade, que ela funciona como uma síntese de todo o curso, quer dizer, todas as disciplinas acabam, de alguma maneira, oferecendo subsídios para essa disciplina, é a disciplina de projeto de arquitetura e urbanismo. Porque quando você faz um projeto, seja de uma casa, ou seja de um grande edifício, você tem que pensar em todas as áreas da arquitetura, né? Na área de estrutura, na área de urbanismo, na área de conforto ambiental para o edifício ficar com temperaturas e iluminação agradáveis. Então, a disciplina de projeto de arquitetura e urbanismo é aquela que consegue sintetizar melhor o curso.
É como se fosse um dos pilares, então, do curso de arquitetura e urbanismo. Seria essa matéria, vamos dizer assim. Isso mesmo, né? Isso mesmo, é um dos pilares. E essa disciplina, ela vai do comecinho até o final do curso. As outras disciplinas, elas entram em momentos estratégicos para complementar a formação, mas projeto vai do comecinho, primeiro dia de aula já tem projeto, e no último dia de aula eles continuam tendo projeto. Um projeto. E quando foi que você se descobriu como professor? Vou te contar, olha, foi numa coincidência assim que eu não esperava. Eu fiz um projeto para uma escola de São Caetano, que se chamava FEC, e ela estava se transformando em universidade, ela iria se transformar em Unifec, tá? Isso nos anos 90, tá bom? E aí, uma das partes aí para que ela se transformasse em universidade era um projeto de arquitetura de um campus, tal. Então eu fiz como arquiteto essa ação. A escola se transformou em universidade, e um dia eu li no jornal, Bianca, que os donos da escola iam lançar arquitetura uns 2 anos depois, mas em parceria com uma outra escola. Nossa, aquilo me tocou tanto. Na hora que eu vi isso, eu fiz uma carta para os donos da escola, que eu tinha acesso por causa do projeto de arquitetura, uma carta muito indignada. Falei, olha, a gente está no Grande ABC. O Grande ABC é um grande laboratório para arquitetura e urbanismo. A gente tem problemas de mobilidade, de praças, de falta de casa para um monte de gente, de espaços de qualidade que precisa ter. E a gente vai trazer um curso de uma outra escola, que é de outra realidade. Escrevi essa carta. Fui na sala do reitor da escola, deixei com a secretária dele, 5 da tarde, e fui embora. Depois que eu fui embora, eu falei, puxa, fui intempestivo, né? Pô, não é problema meu, né? A escola não é minha, não tem nada a ver com isso. Dia seguinte, 9 horas da manhã, umas 8h30, o dono da escola me liga, o dono da Unifec. Fala, eu preciso falar com você. E eu já com 1000 desculpas, né? Falei, olha, professor Macei, né? Ele se chama. Professor Macei, o senhor me desculpa, eu na hora eu fiquei tocado, né? A escola é do senhor, né? O senhor que vê o que vai fazer. Né? Ele, não, preciso conversar com você. Venha, você consegue estar aqui 9h30? Eu falei, consigo. Aí foi 9h30, pensando todas as desculpas que uma pessoa poderia dar para outra por ter feito por ter se intrometido aí uma decisão do outro. Quando cheguei para falar com o reitor, ele me chamou para uma sala de reunião, era uma mesa comprida e tinha uns 8, 10 professores, pró-reitores, coordenadores da Unifec. Aí ele falou, olha, esse daqui, eu estava com a minha carta na mão, né? Esse daqui é o professor Enio, ele quer falar sobre a proposta de um curso de arquitetura para a nossa região. Aí eu fiquei assim, em 10, 15 minutos, isso que eu falei com você rapidamente, eu falei com ele, né? Questões de mobilidade, casas, etc. E falando, olha, na minha opinião, né, eu sei que é uma decisão da universidade, mas eu acho que um curso de arquitetura do Grande ABC, de São Caetano, nosso, tem que discutir os nossos problemas, né? Imagina, o aluno está na rodoviária, já é um local para ele propor coisas, né? Ele está na casa dele, já é outro local. Aí depois que eu apresentei, ele falou, olha, o que vocês acham? Vamos lançar a arquitetura desse jeito? Para aquela mesa que eram diretores da escola. O pessoal, sim, vamos. Então eu falei, olha, professor Enio, está correto, aí a gente aceita o seu curso. E eu lembro que era outubro ou novembro, né, de 92. A gente aceita o seu curso, então no dia 1º de fevereiro de 93 ele vai começar. Então prepare aí a grade horária, a lista de equipamentos para laboratórios, tal, que a gente vai fazer esse curso, né? Eu falei, puxa, mas eu nunca fui professor, né? Não, se prepare, você tem que fazer o mestrado, tal, e aí me deram todo o apoio. Sou muito agradecido aí aos antigos donos, né, da Unifec. Em 93 comecei, né, com o curso. A gente montou um curso que tinha assim, novos valores, professores em início de carreira, mas com bons currículos, e professores muito bons, mais velhos, da Universidade de São Paulo. A gente conseguiu convidar os professores da USP. Então o curso começou com muito peso, com muita força, né? Então foi bem bacana. Aí me descobri professor, adorei, falei, nossa, disso eu não saio mais, né? E estou desde
fevereiro de 93, trabalhando com ensino. Tive outras atividades, como tem outras atividades, mas atividade assim que eu me sinto mais realizado é com a docência mesmo. Eu acho gostoso trabalhar com um aluno e acompanhá-lo durante os 5 anos do curso e ver que ele vai se transformando, ele vai tendo um olhar modificado em relação ao paisagismo, em relação à arquitetura de interiores. Então, isso não tem preço, essa transformação, né, que o aluno tem. Então, foi mais ou menos assim. Foi sem querer. Professor, não tinha, foi realmente um acaso dessa carta que você se descobriu, mas quando você virou arquiteto, você nunca tinha pensado em ser professor? Não, nunca tinha, né, que eu me formei nos anos 80, 84, na época, o que eu vou te falar não é nenhuma novidade, mas o Brasil estava em crise, né, o Brasil está sempre em crise. O Brasil estava em crise. E na época eu tinha já uma outra atividade, né, que eu gosto muito de tocar, né, gosto muito de música, e na época eu tocava em barzinhos, né, tinha uma carreira paralela assim, de música que me ajudava na própria faculdade, né. Imagina, né, moço, sem dinheiro, né, então um biquinho aqui, outro ali, era legal. E quando eu me formei, eu acabei aí meio me dividindo entre arquitetura e música. Um momento estava mais para a música, por incrível que pareça, a arquitetura ficou num segundo plano, e depois de uns 4, 5 anos, que aí eu entrei de vez aí na arquitetura, né, também. E se eu te contar como que eu entrei também, você não vai acreditar também. Eu quero ouvir agora, então, fiquei curiosa. Eu estava trabalhando com música, então gravava com alguns artistas, acompanhei outros artistas, fazia trilhas sonoras. Eu tive um programa na TV Cultura, chamado Catavento, um programa infantil. Então, lembro. Você lembra? Eu tocava piano no Catavento lá, e tinha mais cabelo, tudo, né? E aí, era um cabeludo, né, na época. E aí, estava muito envolvido aí com a música. Eu acabei, em função da música, eu acabei participando como músico da campanha do prefeito Tortorello, né, aquele prefeito de São Caetano, falecido. Ele foi prefeito por 3 exercícios, né, um prefeito muito querido aí da cidade. E eu toquei na campanha, porque na época podia ter o showmício e tal. Então, toquei com ele em alguns discursos que ele fazia. Aí, quando ele entrou prefeito, ele convidou para ser músico da prefeitura, né, para ser um músico, né, da prefeitura. Eu falei, poxa, músico, né, tá bom. Só que era assim, salário pequenininho, eu tinha um horário que não me deixava mais produzir um artista, fazer uma gravação, criar um jingle, que era a área que eu estava, né, assim, trabalhando. E aí eu falei, puxa, eu preciso sair, né, mas como é que eu vou sair, né? Coisa chata, né? Imagina um emprego com carteira assinada, com segurança toda da CLT da época, que era maior do que hoje, tudo. Minha família também, puxa, mas você vai largar e se na música daqui a 2 anos, né, não dá certo, como é que você faz, né? Na época eu estava com quase 30 anos já. Eu falei, tá bom, eu vou falar com o prefeito, né, o prefeito Tortorello, que eu tinha uma proximidade, que eu tocava com ele, ensaiava, né? Para mim era um prefeito, mas era um cantor também, né? Legal. Vou falar para ele, já sei, vou inventar uma desculpa, olha como a gente é, né? Vou falar para ele que eu sou arquiteto, né, e que eu queria trabalhar na minha área, e no mundo da música, assim, eu estou com pouco tempo para me dedicar à minha profissão e tal, e fui com essa desculpa na cabeça. Quando eu fui falar com ele falou, você é arquiteto? Cabeludo, ele me chamava de cabeludo, de cabelo, eu tinha um cabelo grandão. Não sabia que você era arquiteto, então vamos fazer uma coisa. Eu vou pedir para você fazer o projeto da Praça Cardeal Arco Verde, transformar em calçadão, que ela não era, tinha ruas, né? Então você vai ter 1 semana para fazer esse projeto. Se eu aprovar esse projeto, eu te contrato como arquiteto da prefeitura e você continua tocando comigo. Você vai ficar arquiteto, vai ganhar mais e continua tocando comigo. E se eu não gostar do projeto, passar bem. O senhor vai para o caminho do senhor, eu fico no meu caminho. Tá bom, né, prefeito? Aí
Naquela época eu estava morando com os meus pais, voltei para, né, falei com ele perto da hora do almoço, voltei para casa lá dos meus pais, meia hora depois chega o Opala preto da prefeitura, com plantas, com a papelada do que eu precisava, das informações da Praça Cardeal Arco Verde, né, medidas, onde que estava poste, onde as lojas, tudo. Aí eu fiquei uma semana fechado em casa, desenvolvendo esse projeto. E o prefeito marcou para uma sexta-feira, 16h, a prefeitura ainda era na Avenida Goiás. Ele marcou: olha, o senhor vai estar aqui no meu gabinete, sexta-feira, 16h, para mostrar o projeto. E repita, se a gente gostar, você fica nosso arquiteto, e se a gente não gostar, passar bem. Na hora você já sabe. Falei, tá bom. Aí eu cheguei, tipo, eu tenho um karma com mesas compridas, né? Uma mesa comprida, um monte de gente que eu não conhecia, né? Falei, ai, meu Deus. Eu levei lá uma maquetinha, uns desenhos, preguei lá no local que tinha. O prefeito falou: esse é o meu músico. Aí contou toda essa história que eu te contei, ele contou também. Ele vai apresentar o projeto aqui. Eu apresentei o projeto, então ainda não era calçadão, e nem essa versão atual. Essa versão atual ela foi modificada, né, pelo escritório do arquiteto Jorge Bonfim, falecido. Ficou muito bom esse projeto atual, ficou bem melhor que o meu, viu? Mas não era calçadão. E aí fiz a proposta do calçadão e pensamos uma série de coisas aí, de pisos, de inovações. Então tinha áreas livres para, por exemplo, entrar um caminhão de lixo, tinha um local para você descer na frente da igreja, arborização. Então tinha todo um cuidado. E a paginação de piso, que é o desenho de piso, eu fiz inspirado em uma escala musical, que ele gostava de cantar também, que existe uma relação matemática, né, entre as notas do piano, né, como a gente conhece e tal. Então, é uma relação matemática de tom, meio tom. Então, eu acabei pegando essa relação matemática e transformei em desenho, proporções de metro, meio metro, né? Então né, não foi nada genial, assim, foi uma coisa da música que eu levei para a arquitetura por falta de criatividade mesmo. Aí, apresentei o projeto, quando acabei com silêncio, né? Na época todo mundo fumava, todo mundo fumando. Aí o prefeito perguntou para um lá: o que você achou? Aí, um quieto, outro quieto. Eu falei: ixi, né? Aí ele falou: então eu vou falar primeiro. Eu gostei muito do projeto, eu quero fazer esse projeto. E você, o que você achou? Aí todo mundo gostou, engraçado, né? Todo mundo puxa a cara do prefeito. Aí todo mundo gostou. Quando acabou, ele falou: então parabéns. Segunda-feira o senhor começa lá na Secretaria de Obras, na época era diretoria, né? Na diretoria de obras. O senhor vai ser arquiteto lá, e nesse sábado a gente vai tocar numa festa no bairro Prosperidade. Então, o senhor vai lá tocar comigo? Não, eu vou tocar com o senhor sim. Então, isso em 89... Todas as paixões em uma coisa só, né? A paixão pela música, pela arquitetura, o emprego, o CLT, foi o pacote completo. É verdade, né? Olha que coisa, né? Então, esses foram os dois grandes... Eu falo... Nem sei se dá para a gente falar em acaso, né? Fica muito leve falar em acaso, mas foram dois momentos assim de estar no lugar certo, na hora certa, talvez a mão divina ou não sei, né? Tem outras coisas que a gente faz que dá tudo errado, você sabe disso, né? Mas sabe aquelas duas que dão certo, por assim, essas duas situações, né? E estou, né, na prefeitura até hoje, estou em São Caetano, né? Com muita alegria, muita felicidade, até hoje, né? Perfeito. Professor, uma coisa assim, até uma brincadeira. Quando eu me formei, eu sou formada em rádio e TV, né? Quando eu comecei a estudar rádio e TV, o pessoal da minha família falava assim pra mim: mas aí você vai consertar a televisão? Ou você... eu escutei isso. Você vai consertar a rádio? Você vai consertar a TV? Ah, não, a minha sobrinha é jornalista. Enfim, o pessoal... O que um arquiteto escuta quando fala que tá fazendo arquitetura? Ai, olha, o principal é o seguinte: por que você não vai fazer engenharia? Tá? Por que isso daí? Porque existe aí uma... Olha, não é real, mas é uma coisa da cultura popular, né, que o engenheiro possui mais qualificações que o arquiteto. E na realidade não é isso, né? As duas profissões
se complementam, né? Então o arquiteto tem toda uma formação na área artística, na área de desenhos, na área de inovação. O engenheiro tem uma formação muito sólida na área das decisões técnicas, de materiais, de estrutura. Então os dois têm que trabalhar juntos, né? Isso eu percebi, no começo do curso já fica muito claro que são profissões complementares, né? E não profissões conflitantes de alguma maneira, né? Mas até hoje eu ainda ouço isso, viu? Puxa, nossa, o senhor é arquiteto? Puxa, olha, mas eu podia ter sido engenheiro, né? Não, eu estou feliz com a arquitetura. Né? E é uma dúvida comum, né? Que as pessoas elas se perguntam qual que é a diferença entre o arquiteto e o engenheiro. Aí eu confesso que eu fui dar um Google, porque fiquei na dúvida, né? E eu fui realmente entender que... Porque, assim, na verdade, o arquiteto, nós não percebemos, mas os arquitetos fazem parte do nosso dia a dia. Se a gente sai da estação do transporte, ou vai principalmente na Avenida Paulista, né, que é conhecida pelos prédios bonitos, você não para pensar da importância do arquiteto na sociedade, né, dessa parte estética, não só estética, mas também de pensar em como utilizar os espaços da forma correta, não é simplesmente fazer desenhos, né? Então, realmente, as pessoas, se elas pesquisassem só um pouquinho, elas iam entender a diferença e a importância de cada um, né? Porque um trabalha junto com o outro, um sem o outro não funciona, tem que ser um de mão dada com o outro. Exatamente, ainda mais agora que a construção, né, no Brasil ela atravessa um momento de uma inflexão que é interessante. Por um lado, as questões artesanais da arquitetura, da construção, ainda são muito intensas. Por exemplo, o bloco, o cimento, você contratar um pedreiro para reformar o seu banheiro. Se a gente pensar bem, isso é medieval, né? É uma coisa, imagina, um cara quebra um serviço pesado, né? É uma coisa complicada. Mas, por outro lado, a construção civil, a arquitetura, a engenharia, elas estão migrando para sistemas que se montam ao invés de se constroem, né? Então, por exemplo, hoje quando você tem a opção do drywall, que é aquela parede de gesso que substitui uma parede de bloco de cimento com todos os materiais necessários para ela se manter, então você perderia aí, sei lá, uma semana para fazer uma parede e rebocar, e pintar, maciar, quando com o drywall você perde uma tarde, né? E está pronto praticamente, né? E o drywall ele é montado, né? Ele não é executado no local, né? Você monta, né? Vem as peças, você monta, tal. Lá na USCS a gente discute isso muito no curso, e uma proposta aí que a gente traz para discussão com os alunos é que no futuro o pedreiro vai ter que trabalhar com tablet. Ou seja, existem já tecnologias que vão ficar cada vez mais acessíveis para transporte de materiais com pequenos robôs. Existem uns braços robóticos que eles pegam o bloco, colocam na parede no lugar certo, aí você muda a mãozinha do braço robótico, ele coloca a argamassa, que é o cimento, a quantidade certinha, sem desperdício, aí ele coloca o outro bloco certinho, e você comanda por um tablet, né? Você fica... Então, a minha esperança é que a gente consiga colaborar com essa elevação da qualidade do trabalho da construção civil, né? Porque em casa mesmo, né, Bianca, na sua casa, às vezes vai reformar alguma coisa, se a gente vê bem, é uma coisa muito precária, né? Vem 2, 3 pedreiros, vem de chinelo, sem documento. Quando vão fazer a obra, né? Porque tem isso também, tem pedreiro que vai uma vez e some 5 dias. É verdade, né? Passei por isso agora numa obra minha, numa obra particular, né? Mas faz parte. Então o futuro é não sufocos em obras, então a arquitetura vai trazer aí pra gente talvez uma solução para não passar mais sufoco em obra, porque obra às vezes é só sufoco, né? É isso mesmo, né? Eu acredito que a tendência uma coisa talvez de médio prazo, de 15, 20 anos, seja cada vez mais a gente montar ao invés de ser esse trabalho artesanal, né? E em alguns países isso já acontece, né? É muito interessante aí
a evolução aí da construção civil, né? Muito gostosa de ver, né? E falando em arquitetura, quem que é o seu ídolo, tanto na vida profissional, na parte de arquitetura e urbanismo, como na sua vida pessoal? São duas pessoas ou uma pessoa sempre te inspirou a vida inteira? Olha, eu gosto muito assim da produção brasileira, né, de arquitetura. Então temos bons exemplos aí, né? Talvez o mais significativo seja o próprio Oscar Niemeyer mesmo, né, pela abrangência da sua obra, pelas inovações que ele trouxe, por exemplo, com o concreto, né, fazer aquelas lajes fininhas, curvas. Foi ele que inventou, né? Ninguém faz isso no mundo, e ele acabou inventando isso, né? Então é um exemplo também de vida que eu admiro muito. Ele tem uma história do Niemeyer que chegou um momento que acontece, né, na profissão, até o Niemeyer ficou sem ter projeto um momento da vida. Ele tinha um escritório no Rio de Janeiro, em Copacabana, que ele tinha que sustentar, né? Tinha um monte de gente que trabalhava com ele. Ele sempre sustentou a fofoca, ele sempre sustentou a família inteira vivia aí a sombra dele, né? Então chegou um momento que ele estava, né, naquele mês, 2, 3 meses, não entrou projeto por algum motivo. Então ele contou essa história, né, que ele tinha um relógio de ouro que ele tinha, o Juscelino deu para ele, né, de presente. Ele vendeu o relógio, falou: estou precisando de tanto para ajudar minha família, pagar meus funcionários. Era um relógio de ouro mesmo. Eu vendi o relógio, durante 2, 3 meses consegui bancar as despesas lá do escritório, e depois entrou outros projetos e as coisas continuaram. Então, ele, como pessoa, como profissional, eu acho uma boa referência, né? Internacional, eu gosto de um cara chamado Jean Nouvel, né, que é um arquiteto europeu, que tem projetos muito bacanas, muito provocativos. Ele tem um projeto vários projetos, mas um que sempre eu olho com muita atenção é um projeto que ele fez em Nîmes, na França, né, escreve Nimes, fala Nîmes, uma cidade da França, que é um projeto habitacional que ele fez uns apartamentos populares duplex, pequenininho e duplex. E a porta é como se fosse uma porta de garagem bem grandona. Então, você pode abrir em um prédio, tá bom? Então, você pode abrir aquela porta de garagem, você vê o seu apartamento inteiro aberto, e as passarelas são grandes, como se fossem ruas suspensas. Então, é um projeto maravilhoso, porque as pessoas abrem aquilo, no terceiro andar você abre a sua porta de garagem, então fica criança jogando bola, fica senhoras tricotando, pessoas namorando. Então ele tem ruas assim suspensas. Nossa, o Jean Nouvel, cada vez que eu vejo, eu fico encantado aí com as coisas dele. Nossa, mas eu ficaria com medo, na verdade, tenho medo de altura. Isso não funcionaria. Fica bem perto do térreo. Não, mas é tudo protegido, né? Imagina um corredor de um prédio de apartamento, só que com uma largura de uns 6 metros, quase meia rua. Então a varanda, vamos chamar assim, teria quase 6 metros e seria uma ruinha penduradinha, mas tudo com guarda-corpo, tudo seguro, né? Perfeito. Professor, vamos falar agora sobre os seus hobbies. Vamos. Fala aí, o que você gosta de fazer? Você já comentou que você gosta de música, já comentou da parte de arquitetura. Música, então, é a sua segunda profissão da vida, seu hobby, é tudo para você. Exatamente, eu gosto muito, né? E também são duas coisas assim, né? Nós temos aí uma pousada, né, que é de família, que eu construí para um grupo, uma vez também, isso nos anos 90, e aí o grupo me pagou com uma porcentagem eles não me pagaram nada, mas me pagaram com uma porcentagem da pousada. Falei, tá bom, né? Vou usar um pouquinho a pousada também e tal. Aí quando terminou,
né, éramos em 3 pessoas, tá bom? Quer dizer, uma hora 4, outra hora 5, outra hora 2, outra hora 3, mas quando terminou estávamos em 3 sócios, era um sócio minoritário e tinha outros 2 sócios mais grandes. No primeiro ano, os meus 2 sócios viram que pousada, assim, é bacana para o social, para você conversar, conhecer pessoas, ela se mantém, tá bom? Mas não é uma coisa para você ganhar dinheiro, né? É assim, se for morar lá, se for ficar lá no balcão, aí até ganha um pouco, mas não é o objetivo. Então, eu fui ano a ano, através das retiradas dos sócios, eu não fazia minha retirada e ia comprando a parte desses meus sócios, né, que eles ficaram desgostosos aí e tal. Então a pousada, né, chama Pousada Iguá, né, que fica na praia de Guaratuba, Bertioga, ela já tem cerca de 20 anos, então um dos meus hobbies é estar lá, conversar com as pessoas, é muito gostoso. E o outro é a música, né, a música é fantástica, a música tem muito a ver com a arquitetura, a composição musical é muito parecida com a composição de arquitetura. Os termos de música são os termos de arquitetura, então harmonia eu tenho na música, tenho na arquitetura, ritmo tenho na música, tenho na arquitetura, os cheios e vazios que dão uma vida para a arquitetura, espaços vazios, espaços cheios, na música é a mesma coisa, com a sonoridade e a pausa, né, o cheio e o vazio. Então são coisas que se complementam, né? Por isso, tem muito arquiteto que toca, viu? Por causa disso. Na verdade, arquitetos são artistas e músicos são artistas, então você é um artista completo, vamos dizer assim. Mas, professor, a gente está chegando já no finalzinho do nosso programa. E a gente vai se despedir do pessoal hoje, então, com música. O que você acha? Opa, pode ser, viu? Então, eu vou tocar para vocês, né, vou tocar uma bossa nova, né, que eu gosto muito de bossa. Eu não evoluí, viu, musicalmente, eu parei nos anos 60, viu? Então, vou tocar bossa nova para vocês, vou tocar um pedacinho de samba de uma nota só, e depois eu toco um pedacinho de Corcovado. São 2 músicas aí que eram de uma época, de um Brasil que tinha um projeto de ser uma nação, era um Brasil que estava mudando do campo para a cidade, que trazia muita contribuição intelectual, muita produção de qualidade em vários campos do conhecimento, né, que hoje a gente precisa retomar um pouquinho, né? Então, então, despedindo de vocês que ficaram assistindo até agora o Sala dos Professores, e o professor Enio vai se despedir tocando esse som aí para a gente alegrar aí no finalzinho do nosso programa do Sala dos Professores. Muito obrigada, até o próximo Sala e vamos de música agora. Obrigada, professor. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado, satisfação e parabéns pelo seu programa. Obrigada.
Você acabou de assistir Sala dos Professores, Apoio Cultural, USCs, Universidade Municipal de São Caetano do Sul.